morrendo para si mesmo e vivendo no espírito. Marcelo segurava firmemente o volante de seu carro importado enquanto observava o mendigo na esquina da Avenida Paulista. Era dezembro, o calor de São Paulo era sufocante, e aquele homem estava ali, sujo, pedindo uma moeda para qualquer passante que se dignasse a olhar em sua direção. Por um momento, algo mexeu com o coração de Marcelo. Um impulso estranho, quase como uma voz interior dizendo: pare o carro. Vá até ele. Ajude-o. Mas então a luz ficou verde, e Marcelo acelerou, justificando para si mesmo: provavelmente vai usar o dinheiro para drogas mesmo. Não posso ajudar todo mundo. Aquela noite, durante o culto de quarta-feira em sua igreja, o pastor falou sobre morrer para si mesmo e viver no espírito. As palavras ecoaram no coração de Marcelo como marteladas. Ele percebeu que naquele semáforo havia enfrentado uma batalha clássica, sua natureza carnal, que procurava justificativas para a indiferença, contra o Espírito Santo, que o chamava para um ato de amor. Esta é uma batalha que todos nós enfrentamos diariamente. Paulo descreveu isso perfeitamente em Romanos 7:19, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. A guerra entre a carne e o espírito não é apenas uma realidade teológica, é uma experiência visceral que determina a qualidade de nossa vida cristã. Entendendo a natureza da carne. Quando a Bíblia fala sobre carne, não está se referindo apenas ao nosso corpo físico, mas àquele conjunto de impulsos, desejos e tendências que nos levam para longe de Deus. É nossa natureza caída que busca satisfação fora da vontade divina. Lúcia, uma professora de 42 anos do interior de Minas Gerais, me procurou completamente desesperada. Pastor, eu não entendo o que acontece comigo. Na igreja, sou outra pessoa, sirvo com alegria, oro pelos outros, canto no coral. Mas em casa, com meus filhos e meu marido, viro uma bruxa. Grito, reclamo, critico. Depois me sinto culpada e prometo que vai ser diferente, mas no dia seguinte acontece tudo de novo. O relato de Lúcia ilustra perfeitamente a natureza da carne. Ela é sutil, poderosa e tem suas próprias estratégias. A carne não nos leva apenas para pecados grandes como roubo ou adultério. Muitas vezes, ela se manifesta em pequenas atitudes que minam nossa vida espiritual: a irritação desnecessária, a palavra áspera, o julgamento silencioso, a falta de paciência. As manifestações sutis da carne. O ego ferido, quando ficamos ofendidos por algo pequeno e ruminamos sobre isso o dia inteiro. A língua descontrolada, palavras que saem sem filtro, machucando pessoas que amamos. A inveja disfarçada, aquela pontada no coração quando vemos alguém prosperando. O orgulho religioso, sentir-se superior aos outros cristãos por ter mais conhecimento bíblico ou tempo de igreja. A preguiça espiritual, preferir entretenimento vazio ao invés de buscar a Deus. A murmuração, reclamar constantemente das circunstâncias ao invés de confiar em Deus. O que significa morrer para si mesmo? Jesus foi claro: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Morrer para si mesmo não é um evento único, mas um processo diário de rendição à vontade de Deus. Ronaldo era um comerciante próspero de Curitiba que sempre se orgulhou de ser self-made, um homem que construiu seu império com as próprias mãos. Mesmo depois de se converter, ele mantinha essa mentalidade de controle absoluto sobre sua vida. Eu orava e pedia a bênção de Deus sobre meus negócios, ele me contou, mas na verdade estava apenas comunicando a Deus o que eu já havia decidido fazer. Não era uma consulta, era um comunicado. Tudo mudou quando Ronaldo enfrentou uma crise financeira séria. Seus métodos não funcionaram mais. Foi quando ele teve que aprender, literalmente de joelhos, o que significava morrer para seus próprios planos e confiar completamente nos caminhos de Deus. Foi a experiência mais difícil e mais libertadora da minha vida, ele testemunha hoje. Descobri que Deus tinha planos muito melhores do que os meus, mas eu precisava soltar o controle para vê-los se realizarem. Morrer para si mesmo significa renunciar ao controle, reconhecer que Deus sabe melhor que nós o que é bom para nossa vida. Abrir mão da agenda pessoal, estar disposto a ter nossos planos interrompidos pela vontade divina. Crucificar o orgulho, admitir erros, pedir perdão, aceitar correção.
Priorizar o reino, colocar os interesses de Deus acima dos nossos próprios interesses. Servir ao invés de ser servido, buscar oportunidades de abençoar outros ao invés de buscar apenas benefícios próprios. A realidade da vida no Espírito. Quando começamos a morrer para nós mesmos, algo sobrenatural acontece, o Espírito Santo ganha espaço para operar em nossa vida. Não é apenas uma mudança de comportamento, é uma transformação de natureza. Cláudia era conhecida na família como a tia difícil. Aos 55 anos, solteira, ela havia se tornado uma pessoa amarga, crítica e difícil de conviver. Durante os almoços de domingo, todos andavam em ovos ao redor dela. Sua conversão aconteceu de forma dramática durante um culto de avivamento. Senti como se Jesus estivesse me mostrando um filme da minha vida, ela relembra. Vi como minha amargura estava envenenando não apenas a mim, mas todos ao meu redor. Naquela noite, entreguei tudo para Jesus, minha solidão, minha raiva, meu desejo de controlar todos. A transformação foi imediata e visível. No domingo seguinte, quando cheguei na casa da minha irmã para o almoço, meu sobrinho de 8 anos olhou para mim e disse: "Tia, você está diferente. Seus olhos estão brilhando." Foi quando entendi que o Espírito Santo havia mudado algo fundamental em mim. Hoje, 2 anos depois, Cláudia é a tia que todos querem por perto. Sua casa se tornou um refúgio para sobrinhos adolescentes que precisam de conselhos. Sua alegria é contagiante. Sua paz é palpável. Características da vida no Espírito. Amor sobrenatural, capacidade de amar pessoas que antes nos irritavam. Paz interior, uma calma que independe das circunstâncias externas. Alegria genuína, contentamento que vem de dentro, não de conquistas externas. Paciência, habilidade de lidar com situações frustrantes sem explodir. Bondade, impulso natural de fazer o bem, mesmo quando ninguém está vendo. Fidelidade, confiabilidade que se torna marca registrada do nosso caráter. Mansidão, força sob controle, poder usado para abençoar. Domínio próprio, capacidade de dizer não aos impulsos destrutivos. O processo diário de crucificação. Morrer para si mesmo não é um evento de uma vez só, mas uma decisão que tomamos a cada manhã, a cada momento de tentação, a cada oportunidade de escolher entre nossa vontade e a vontade de Deus. Padre Antônio, sim, conheci este sacerdote católico em um evento interdenominacional, compartilhou comigo uma prática que revolucionou sua vida espiritualismo todas as manhãs. Antes de sair da cama, ele fazia uma oração simples: Senhor, hoje eu morro novamente. Minha agenda é sua agenda. Minha boca é sua boca. Minhas mãos são suas mãos. Use-me como quiser. No início, eu fazia essa oração por disciplina, ele admitiu. Mas depois de alguns meses, comecei a ver coisas extraordinárias acontecendo. Pessoas que eu encontrava casualmente se abriam para conversar sobre Deus. Situações que antes me estressavam se tornavam oportunidades de demonstrar o amor de Cristo. Práticas diárias de crucificação. Oração de rendição matinal, começar o dia entregando tudo a Deus. Exame de consciência, avaliar regularmente onde a carne está tentando dominar. Jejum estratégico, usar a abstinência para quebrar o poder dos desejos carnais. Serviço sacrificial, procurar oportunidades de servir sem reconhecimento. Perdão imediato, escolher perdoar rapidamente ao invés de guardar ofensas. Gratidão consciente, focar no que Deus tem feito ao invés do que ainda não aconteceu. Batalhas específicas do cristão brasileiro. Nossa cultura brasileira apresenta desafios específicos para quem quer viver no Espírito. Entender esses desafios nos ajuda a ser mais estratégicos em nossa guerra espiritualismo. O jeitinho brasileiro versus integridade cristã. Vivemos numa cultura onde dar um jeitinho é visto como esperteza. Mas o Espírito nos chama para a integridade absoluta, mesmo quando isso nos prejudica financeiramente. Fábio era um contador que sempre encontrava formas criativas de diminuir os impostos de seus clientes. Não era exatamente ilegal, mas estava na linha tênue entre o permitido e o questionável. Depois que me converti de verdade, ele conta, não conseguia mais dormir em paz fazendo essas coisas. O Espírito Santo me incomodava tanto que tive que mudar completamente minha forma de trabalhar. Perdi alguns clientes, mas ganhei uma paz de consciência que não tem preço.
A cultura do levar vantagem versus generosidade cristã. Somos criados numa mentalidade de escassez, onde é preciso sempre levar vantagem. O Espírito nos ensina abundância e generosidade. Marina era daquelas pessoas que sempre procuravam o menor preço, que regateavam até o último centavo, que nunca pagavam uma conta sem questionar cada item. Era uma obsessão doentia por economizar, ela reconhece. Quando comecei a viver no Espírito, Deus mudou meu coração em relação ao dinheiro. Comecei a ver cada transação como uma oportunidade de abençoar alguém. Passei a dar gorjetas generosas, a pagar preços justos sem regateio, a ser generosa com ofertas e dízimos. E o incrível é que nunca me faltou nada, pelo contrário, quanto mais generosa me tornei, mais Deus proveu. Os sinais de que estamos vivendo no Espírito. Como saber se estamos realmente progredindo nesta jornada de morrer para nós mesmos e viver no Espírito? Diminuição da defensividade. Quando alguém nos critica ou corrige, nossa primeira reação deixa de ser a defesa e passa a ser a reflexão. Aumento da sensibilidade ao pecado. Coisas que antes não nos incomodavam começam a gerar desconforto e espiritualismo. Crescimento na compaixão. Desenvolvemos uma preocupação genuína com o bem-estar dos outros, especialmente dos que estão sofrendo. Paz em meio às tempestades. Crises que antes nos desesperavam agora são enfrentadas com uma confiança sobrenatural. Desejo crescente pela presença de Deus. A oração deixa de ser obrigação e se torna deleite. Mudança nas prioridades. Coisas que antes eram importantes perdem o brilho, enquanto coisas eternas ganham valor. Histórias de transformação radical. A história de João Carlos. João Carlos era um empresário do agronegócio em Mato Grosso, conhecido por sua agressividade nos negócios e seu temperamento explosivo. Aos 48 anos, mesmo sendo membro de igreja há décadas, ele admite que vivia uma fé de aparências. Eu cantava os hinos, pagava meus dízimos, participava das reuniões, ele me contou durante uma conferência em Campo Grande. Mas no fundo, eu era o mesmo homem orgulhoso e egoísta de sempre. Tratava mal meus funcionários, era rude com minha esposa, e justificava tudo dizendo que era jeito de homem do campo. A transformação começou quando João Carlos quase perdeu tudo numa safra ruim. Falência, divórcio e depressão o levaram ao fundo do poço. Foi ali, no meu momento mais baixo, que finalmente entendi o que Jesus quis dizer sobre morrer para si mesmo. Orei como nunca havia orado na vida: Senhor, eu desisto. Não consigo mais viver do meu jeito. Se o Senhor quiser me usar, tem que ser do seu jeito. Foi como se uma bomba tivesse explodido dentro do meu peito, mas uma bomba de amor. Hoje, João Carlos é conhecido na região como um empresário cristão exemplar. Trata seus funcionários como família, investe em projetos sociais, e tem um casamento restaurado. Não sou perfeito, ele diz humildemente, mas não sou mais o mesmo homem. O Espírito Santo fez em mim o que eu nunca consegui fazer, me transformou de dentro para fora. A história de Célia. Célia era uma enfermeira de 38 anos que trabalhava no setor de emergência de um hospital em Salvador. O estresse do trabalho, combinado com problemas familiares, havia a transformado numa pessoa amarga e irritadiça. Eu justificava meu mau humor dizendo que era por causa do trabalho pesado, ela relembra. Mas no fundo, eu sabia que o problema era meu coração. Via sofrimento o dia inteiro, mas em vez de me tornar mais compassiva, estava ficando cada vez mais dura. O momento decisivo veio quando uma colega de trabalho, que não era cristã, lhe disse: Célia, você fala tanto de Jesus, mas eu nunca vejo Jesus em você. Você é mais estressada e irritada que eu, que nem acredito em Deus. Aquelas palavras me atingiram como uma flecha. Célia conta com lágrimas nos olhos. Naquela noite, chorei diante de Deus e pedi perdão por estar desonrando seu nome. Pedi para Ele me ensinar a morrer para minha natureza ruim e viver segundo o Espírito. A mudança foi gradual, mas consistente. Célia começou a ver cada plantão como uma oportunidade de ministrar. Desenvolveu uma reputação de ser a enfermeira mais carinhosa do hospital. Pacientes pediam especificamente para serem atendidos por ela. 3 anos depois, a mesma colega que me confrontou veio até mim e disse: Célia, eu quero conhecer esse Jesus que transformou você assim. Ela se converteu e hoje estamos fazendo um grupo de oração no hospital. Os desafios da jornada.
Viver no Espírito não significa que a vida se torna fácil. Na verdade, às vezes se torna mais desafiadora, porque nossa sensibilidade ao pecado aumenta e nossa consciência da batalha espiritual se intensifica. O desafio da perseverança: haverá dias em que voltaremos aos velhos padrões. O importante é não desistir, mas se arrepender rapidamente e recomeçar. O desafio da solidão: nem todos vão entender sua transformação. Alguns amigos podem se afastar. Familiares podem estranhar sua nova atitude. O desafio das expectativas: outras pessoas podem criar expectativas irreais sobre você, esperando perfeição constante. O desafio do orgulho espiritual: paradoxalmente, nossa própria transformação pode se tornar motivo de orgulho se não tomarmos cuidado. Mantendo-se no caminho. Como podemos perseverar nesta jornada de morrer para nós mesmos e viver no Espírito? Comunhão constante, manter relacionamento íntimo com Deus através da oração e da palavra. Prestação de contas, ter pessoas maduras na fé que podem nos confrontar com amor quando necessário. Serviço regular, engajar-se constantemente em atividades que nos tiram do foco em nós mesmos. Reflexão diária, avaliar regularmente onde a carne ainda está atuando em nossa vida. Celebração das vitórias, reconhecer e agradecer pelas transformações que Deus já operou. O fruto da vida no Espírito. Pessoas que aprendem a morrer para si mesmas e viver no Espírito desenvolvem uma qualidade de vida cristã que é inconfundível. Autenticidade, não há divisão entre vida pública e privada. Estabilidade emocional, não são controladas pelas circunstâncias. Influência positiva, naturalmente inspiram outros a buscar a Deus. Poder espiritual, suas orações têm eficácia, seus conselhos trazem transformação. Alegria contagiante, irradiam uma felicidade que não depende de fatores externos. Amor incondicional, conseguem amar mesmo quando não são correspondidas. Um convite à transformação. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo está tocando seu coração. Talvez você se reconheceu em algumas das histórias. Talvez tenha percebido áreas onde sua carne ainda está no controle. Esta é uma jornada que exige coragem. Morrer para si mesmo vai contra todos os instintos humanos. Nossa natureza grita por autopreservação, por conforto, por ter sempre razão, por estar no controle. Mas do outro lado desta morte voluntária está uma vida que você nem imagina ser possível. Uma vida onde você experimenta o poder sobrenatural de Deus operando através de você. Uma vida onde você se torna instrumento de transformação na vida de outras pessoas. Uma vida onde você encontra propósito, significado e satisfação que o mundo jamais poderia oferecer. Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim achá-la-á. Mateus 16:25. Este é um paradoxo divino, só encontramos nossa verdadeira vida quando estamos dispostos a perdê-la. O convite está feito. O Espírito Santo está pronto para operar essa transformação em você. Não será fácil, mas será a melhor decisão que você já tomou em toda a sua vida. Que você tenha coragem para morrer para si mesmo e descobrir o que significa verdadeiramente viver no poder e na plenitude do Espírito Santo. Sua vida, e a vida de todos ao seu redor, jamais será a mesma.